Número 15. O Palácio de 1788 quartos é a coleção de 7.000 carros. Imagine acordar em um palácio tão enorme que parece mais uma cidade do que uma casa, um lugar onde se perder dentro dele não é apenas possível, é quase garantido. Bem-vindo ao Istana Nuruyman, a residência oficial de Hassanal Bolkiah, sem dúvida, uma das residências reais mais impressionantes do planeta Terra. Localizado na tranquila capital Bandar Seri Begawan, este palácio não é apenas grande, ele quebra recordes. Com inacreditáveis 1.788 quartos, o Istana Nuruyman detém o título de maior palácio residencial do mundo. Sim, 1.788 quartos. Para colocar isso em perspectiva, você poderia explorar diferentes áreas deste palácio todos os dias e ainda assim não ver tudo em uma semana. Por dentro, o luxo atinge um nível completamente diferente. O palácio possui 257 banheiros, porque claro que possui. Existem grandes salões de banquetes capazes de receber milhares de convidados, perfeitos para celebrações reais e eventos de estado. Cúpulas douradas gigantes brilham sob o sol tropical. No interior, lustres, pisos de mármore e intrincados designs islâmicos criam uma atmosfera que parece saída diretamente de uma fantasia. Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais inacreditáveis. Logo ao lado desse estilo de vida de palácio existe algo que chamou atenção no mundo inteiro, a coleção pessoal de carros do sultão. E não é qualquer coleção. Estamos falando de mais de 7.000 veículos de luxo. Sim, 7.000. De Ferraris raras a Rolls Royces personalizados, a coleção é considerada uma das maiores e mais valiosas coleções privadas de carros já reunidas. Alguns relatos estimam seu valor em bilhões de dólares. Muitos desses carros não são apenas caros, são únicos, feitos exclusivamente para o próprio sultão. Imagine isso, garagens inteiras cheias de supercarros exóticos, edições limitadas que a maioria dos colecionadores só pode sonhar, e veículos tão raros que nunca foram vistos em ruas públicas. Alguns carros são personalizados com revestimento de ouro, interiores únicos e designs que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. E a parte mais fascinante, muitos desses carros raramente são dirigidos. Eles são preservados como tesouros inestimáveis, um símbolo de riqueza, poder e prestígio. Esse nível extremo de luxo é sustentado pela vasta riqueza de petróleo e gás de Brunei, tornando o país um dos mais ricos da Ásia. Em um país com população relativamente pequena, o estilo de vida da realeza contrasta fortemente com o que a maioria das pessoas experimenta globalmente. Mas em Brunei, isso não é apenas uma história. Essa é a realidade diária no topo. Um palácio com quase 2.000 quartos e uma coleção de carros que poderia ocupar quarteirões inteiros de uma cidade. E, de alguma forma, no mundo silencioso e altamente controlado de Brunei, esse nível de riqueza existe quase fora de vista, escondido atrás de portões dourados da privacidade real. Número 10. O escândalo de 15 bilhões de dólares do príncipe Jeffrey. Bem no coração do mundo real ultra-rico de Brunei, onde o luxo parece rotina diária e uma riqueza inimaginável cerca cada canto, uma história se destaca como um dos escândalos financeiros mais chocantes da história moderna da realeza. Esta é a história do príncipe Jeffrey Bolkiah, um homem cujo estilo de vida um dia definiu a opulência extrema, mas cujas ações desencadearam uma controvérsia financeira avaliada em bilhões. O príncipe Jeffrey não era apenas qualquer membro da realeza. Ele era o irmão mais novo de Hassanal Bolkiah, um dos monarcas mais ricos do mundo. Em certo momento, Jeffrey serviu como ministro das Finanças de Brunei e também liderou a Agência de Investimentos de Brunei, a organização responsável por administrar a enorme riqueza de petróleo do país. Isso significava uma coisa: ele tinha acesso a quantias inimagináveis de dinheiro. E ele não se conteve. Durante a década de 1990, o príncipe Jeffrey ficou mundialmente famoso por seu estilo de vida extravagante. Não estamos falando apenas de luxo, estamos falando de excessos em uma escala que parece irreal. Relatos afirmam que ele possuía milhares de carros de luxo, incluindo Ferraris raras, Bentleys e Rolls Royces. Ele tinha jatos particulares, iates de luxo e propriedades espalhadas pelo mundo, de Londres a Nova York e Paris. Mas não parou por aí. Ele supostamente construiu palácios gigantescos com interiores banhados a ouro, lustres de cristal e obras de arte avaliadas em milhões.
Algumas fontes até sugerem que prédios inteiros foram construídos apenas para armazenar sua coleção de carros. Imagine garagens maiores do que shoppings. Esse era o nível de riqueza envolvido. No entanto, por trás desse estilo de vida glamouroso, algo muito mais sombrio estava acontecendo. No final da década de 1990, durante a crise financeira asiática, o governo de Brunei começou a perceber algo alarmante. Bilhões de dólares estavam desaparecendo dos fundos do Estado. Investigações revelaram que cerca de 14 a 15 bilhões de dólares haviam sido mal utilizados ou desviados através da agência de investimentos de Brunei durante o período em que o príncipe Jeffrey estava no comando. Isso não era apenas um pequeno erro financeiro. Este foi um dos maiores casos de suposto desvio de fundos envolvendo uma figura real na história. O governo de Brunei tomou medidas. O príncipe Jeffrey foi removido de sua posição e uma enorme batalha legal começou. As autoridades alegaram que fundos estatais foram usados para financiar seu estilo de vida pessoal, desde propriedades de luxo até festas privadas e ativos globais. O que se seguiu foi uma investigação internacional dramática. Ativos ligados ao príncipe Jeffrey foram rastreados em vários países. Mansões, hotéis, obras de arte e até coleções de joias foram confiscados ou congelados. Algumas das propriedades incluíam alguns dos imóveis mais caros do mundo, destacando quão longe o dinheiro havia se espalhado. Eventualmente, um acordo foi alcançado entre o príncipe Jeffrey e o governo de Brunei. Ele concordou em devolver bilhões de dólares em ativos, incluindo propriedades e itens de luxo. No entanto, a situação não terminou aí. Ao longo dos anos, houve várias disputas e complicações legais sobre se todos os ativos haviam sido totalmente devolvidos. Esse escândalo abalou a imagem de Brunei, um país conhecido por sua estabilidade, riqueza e governança rígida. Para uma nação construída sobre imensas riquezas de petróleo e autoridade real, esse foi um raro momento em que um conflito interno se tornou visível para o mundo. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais fascinante. Apesar da escala do escândalo, a família real manteve controle e estabilidade dentro do país. Brunei continuou sendo uma das nações mais ricas da Ásia, com saúde gratuita, ausência de imposto de renda e um alto padrão de vida para seus cidadãos. Ainda assim, a história do príncipe Jeffrey serve como um poderoso lembrete de como riqueza extrema, quando combinada com poder sem controle, pode levar a consequências que abalam até os reinos mais ricos. Hoje, esse escândalo ainda permanece como um dos capítulos mais comentados da história de Brunei, uma história de luxo, poder e bilhões perdidos em uma das nações mais ricas da Ásia. E para muitas pessoas ao redor do mundo, isso ainda levanta uma grande pergunta: quanta riqueza é riqueza demais? Número 5. A Lei Sharia e o estado de emergência perpétuo. Em um dos cantos mais fascinantes e frequentemente mal compreendidos do Sudeste Asiático, encontra-se a pequena, mas incrivelmente rica nação de Brunei. Um lugar onde tradição, religião e governo estão profundamente interligados na vida cotidiana. Para realmente entender Brunei, você precisa olhar além de seus carros de luxo, mesquitas douradas e riqueza petrolífera, e entrar no sistema que silenciosamente molda o ritmo da vida diária, sua estrutura legal e política única. Brunei opera sob um sistema conhecido como monarquia absoluta, liderado por Hassanal Bolkiah, um dos monarcas com maior tempo de reinado no mundo. Mas o que torna esse sistema ainda mais único é algo chamado estado de emergência perpétuo. Agora, o termo pode soar dramático, quase como um país em crise constante, mas na realidade é algo muito diferente. O estado de emergência foi declarado pela primeira vez em 1962, durante um período de instabilidade política. Desde então, nunca foi revogado. Em vez disso, tornou-se parte permanente da estrutura de governança de Brunei. Esse estado de emergência perpétuo permite que o sultão exerça a autoridade executiva total, o que significa que decisões podem ser tomadas rapidamente, sem os atrasos frequentemente vistos em sistemas parlamentares. Leis, políticas de direção nacional são, em última instância, guiadas pela liderança do sultão. Para a população, isso não parece viver em caos. Na verdade, muitos locais experienciam isso como estabilidade, um sistema onde a ordem é mantida, as taxas de criminalidade são baixas e grandes perturbações são raras.
As ruas são calmas, as comunidades são próximas e o ritmo da vida é controlado e previsível. Mas o sistema legal de Brunei vai ainda mais fundo. Nos últimos anos, o país implementou gradualmente uma versão da lei islâmica conhecida como Lei Sharia, juntamente com suas leis civis existentes. Essa estrutura legal dupla significa que certos aspectos da vida, especialmente aqueles relacionados à conduta pessoal, moralidade e práticas religiosas, são governados por princípios da Sharia. Isso inclui regulamentações sobre comportamento público, códigos de vestimenta em certos contextos, consumo de álcool e práticas religiosas. Por exemplo, o álcool é fortemente restrito e expressões públicas que vão contra valores islâmicos podem ter consequências legais. No entanto, é importante entender que a aplicação é mais complexa do que os títulos de notícia sugerem. Embora existam penalidades rígidas no papel, sua aplicação é cautelosa e, em muitos casos, raramente executada no grau extremo que as pessoas poderiam imaginar. Para os locais, especialmente a maioria muçulmana, essas leis são vistas como parte da identidade cultural e religiosa, não apenas regras impostas de cima, mas valores que se alinham com suas crenças e modo de vida. Ao mesmo tempo, Brunei também abriga comunidades não muçulmanas, incluindo chineses étnicos e outras minorias. Esses grupos geralmente vivem em paz dentro do sistema, com certas exceções e proteções para a liberdade religiosa na vida privada. O que realmente impressiona é como toda essa estrutura, a monarquia, o poder de emergência e o sistema jurídico da Sharia, coexistem com um dos mais altos padrões de vida da região. Os cidadãos desfrutam de saúde gratuita, educação gratuita e moradia fortemente subsidiada. Não há imposto de renda pessoal, e as vastas reservas de petróleo e gás do país continuam financiando um generoso sistema de bem-estar. Assim, de um lado, você tem uma nação com leis rígidas e poder centralizado, e do outro, uma população que se beneficia de estabilidade, segurança e conforto financeiro. É esse contraste que torna Brunei tão intrigante. Um lugar onde a riqueza moderna encontra tradições profundamente enraizadas, onde a autoridade é absoluta, mas a vida diária parece calma, e onde o estado de emergência perpétuo não sinaliza desordem, mas define um tipo muito diferente de ordem. Para viajantes estrangeiros, isso levanta uma pergunta poderosa. Como realmente é a liberdade, quando a estabilidade vem em primeiro lugar? Número 3. Turismo e arquitetura magnífica. Brunei pode ser um dos menores países da Ásia, mas o que lhe falta em tamanho, ele compensa e muito em luxo silencioso, beleza intocada e uma arquitetura que parece saída diretamente de um sonho real. Esta é uma nação onde tradição e riqueza se misturam de forma perfeita, criando uma experiência de viagem única que parece ao mesmo tempo exclusiva e profundamente cultural. Quando as pessoas pensam no turismo do Sudeste Asiático, lugares como Tailândia ou Indonésia geralmente vêm à mente primeiro. Mas Brunei oferece algo completamente diferente. Sem multidões caóticas, sem excesso de turismo, apenas ambientes calmos e imaculados e estruturas que refletem uma das monarquias mais ricas do mundo. No coração da beleza arquitetônica de Brunei está a impressionante Mesquita Sultan Omar Ali Saifuddin. Isto não é apenas uma mesquita, é um símbolo da identidade do país. Construída com mármore italiano, cercada por uma lagoa tranquila e coroada por uma cúpula dourada que brilha sob o sol tropical, este lugar parece quase real. Ao pôr do sol, o reflexo da mesquita na água cria uma ilusão espelhada que parece cinematográfica. É o tipo de lugar onde o silêncio fala mais alto do que palavras, e os visitantes muitas vezes ficam apenas parados, absorvendo a beleza. Mas Brunei não para por aí. Outra obra-prima é a enorme Mesquita Jami, a Sassanil Bolkiah, a maior mesquita do país, construída para comemorar o 25º aniversário do atual governante, Hassan al-Bolkiah. Com suas 29 cúpulas douradas, representando o sultão como o 29º governante, esta mesquita é uma poderosa demonstração de devoção religiosa e prestígio real. Por dentro, o design é igualmente deslumbrante, com padrões intrincados, grandes lustres e um nível de detalhe que reflete imensa riqueza e artesanato. E então vem um dos lugares mais fascinantes de todo Brunei, a lendária vila aquática conhecida como Kampong Ayer, muitas vezes chamada de Veneza do Oriente. Este não é um ponto turístico construído para exibição. É uma comunidade viva, onde milhares de pessoas ainda residem.
Casas de madeira ficam sobre estacas acima do rio, conectadas por passarelas e pontes. Mas o mais surpreendente é o quão moderna ela realmente é: escolas, mesquitas, lojas, até delegacias de polícia. Tudo construído sobre a água. Imagine acordar todos os dias com o som da água sobre sua casa, usando um barco em vez de um carro para ir à escola ou ao trabalho. Esta é a vida cotidiana aqui. Para os turistas, visitar Campo Ayer é como entrar em outro mundo, um mundo que mistura tradição com conforto inesperado. A capital de Brunei, Bandar Seri Begawan, reflete o mesmo ambiente calmo e elegante. Diferente de outras capitais da Ásia, você não encontrará trânsito caótico ou desordem de arranha-céus. Em vez disso, a cidade parece aberta, limpa e extremamente organizada. A arquitetura aqui não é sobre altura ou densidade, é sobre espaço, design e harmonia. Até a arquitetura real leva tudo a outro nível. O Istana Nurul Imam, residência oficial do sultão, é considerado o maior palácio residencial do mundo. Com mais de 1.700 quartos, enormes salões de banquete e interiores cobertos de ouro, este palácio é menos uma casa e mais uma demonstração de riqueza inimaginável. Embora não seja aberto ao público na maior parte do ano, durante o feriado islâmico de El Fitr, o palácio abre suas portas, permitindo que milhares de visitantes entrem e até conheçam a família real, algo quase inexistente na maioria das monarquias. O turismo em Brunei não é barulhento nem comercializado, é sutil, respeitoso e profundamente conectado à cultura e à religião. Você não encontrará a vida noturna agitada ou grandes festas na praia aqui. Em vez disso, o que você encontra é algo mais raro: paz, autenticidade e a chance de testemunhar como riqueza extrema e tradição forte podem coexistir em perfeito equilíbrio. Até os menores detalhes, desde jardins perfeitamente cuidados até ruas impecavelmente limpas, refletem um nível de disciplina e orgulho que define a imagem de Brunei para o mundo. Este não é apenas um lugar que você visita. É um lugar que você observa, absorve e admira em silêncio. Número 2. Do Império Pirata à superpotência do petróleo. Muito antes de Brunei ser conhecido como uma das nações pequenas mais ricas da Terra, esta terra tinha uma identidade muito diferente. Séculos atrás, o litoral e as redes de rios de Brunei não eram símbolos de riqueza e estabilidade, mas sim rotas estratégicas dominadas por atividade marítima, controle comercial, em alguns momentos, pirataria nas águas mais amplas do Sudeste Asiático. A região ficava ao longo de importantes rotas marítimas que conectavam a China, a Índia e o arquipélago malaio, tornando-se naturalmente poderosa para quem controlasse os mares. Durante seu auge histórico inicial, o Sultanato de Brunei não era um pequeno estado moderno, mas um império marítimo muito mais influente. No seu auge entre os séculos XV e XVI, controlava grandes partes de Bornéu e até estendia influência sobre partes das Filipinas. O poder nessa época estava profundamente ligado à força naval, sistemas de tributos e controle de rotas comerciais, em vez da indústria moderna. Os mares eram a força vital do império, e dominar a água significava dominar a terra. No entanto, esse mesmo ambiente marítimo também trouxe instabilidade. Potências regionais concorrentes, alianças em mudança e a expansão colonial europeia enfraqueceram gradualmente a influência do sultanato. À medida que potências europeias, especialmente espanhóis, portugueses e mais tarde britânicos, expandiram sua presença no Sudeste Asiático, o controle territorial de Brunei diminuiu drasticamente. O que antes era um poderoso reino marítimo lentamente se tornou uma entidade política muito menor. No século XIX, Brunei já havia perdido grande parte de sua antiga dominância. Conflitos políticos internos e pressões externas reduziram seu território a uma fração do que já foi. Acordos de proteção britânica acabaram colocando Brunei sob uma forma de controle indireto, estabilizando a região, mas também limitando sua soberania em muitos aspectos. Nesse ponto, Brunei já não era mais um império, e sua força econômica era modesta, baseada principalmente em pesca tradicional, agricultura e comércio em pequena escala. Então veio a transformação que mudaria completamente seu destino. No início do século XX, estudos geológicos revelaram algo sobre o solo de Brunei que mudaria tudo para sempre: vastas reservas de petróleo e gás natural. Essa descoberta não foi apenas importante, foi evolucionária para um país de tamanho geográfico tão pequeno.
De repente, Brunei estava sobre uma das mais valiosas fontes de recursos naturais da economia global moderna. A produção de petróleo começou a crescer rapidamente, especialmente após o início da extração comercial. Na década de 1920, sua expansão significativa após a Segunda Guerra Mundial. A parceria entre o governo de Brunei e empresas internacionais de energia ajudou a transformar esses recursos subterrâneos em enorme riqueza nacional. Com o tempo, o petróleo e o gás se tornaram a base de toda a economia. À medida que a produção aumentava, Brunei passou de um território silencioso e com poucos recursos para um estado energético de alta renda. Estradas, hospitais, escolas e infraestrutura moderna começaram a se desenvolver em um ritmo que teria sido inimaginável apenas décadas antes. A receita dos hidrocarbonetos permitiu ao governo fornecer amplos serviços públicos e subsídios, criando um dos mais altos padrões de vida do Sudeste Asiático. O mais impressionante nessa transformação é o contraste entre passado e presente. A mesma terra que antes dependia do comércio marítimo e enfrentava pressões coloniais agora é conhecida globalmente por sua renda per capita extremamente alta, planejamento urbano moderno e estabilidade econômica. A capital reflete isso claramente, onde vilas tradicionais de madeira sobre a água coexistem com mesquitas modernas, rodovias e edifícios governamentais. Hoje, a identidade de Brunei está profundamente ligada a essa prosperidade baseada no petróleo, mas suas raízes históricas como um poderoso sultanato marítimo nunca são esquecidas. A transformação de potência marítima regional para superpotência energética não é apenas uma história econômica, mas uma reescrita completa do destino nacional impulsionada pela geografia, recursos naturais e adaptação estratégica ao longo do tempo. Número 1. Uma vida pacífica que é entediante. Em Brunei, a vida se move de uma forma que parece quase real em comparação com o ritmo rápido e caótico da maioria dos países modernos. Aqui, tudo é calmo, extremamente calmo. Tão calmo que muitos estrangeiros frequentemente descrevem como entediante. Mas para as pessoas que vivem aqui, isso é, na verdade, um luxo que a maior parte do mundo não consegue imaginar. Caminhe pelas ruas de Bandar Seri Begawan, a capital, e você notará algo estranho imediatamente. Não há trânsito agressivo, não há barulho constante de buzinas, não há pessoas correndo atrasadas para tudo. Mesmo nos horários de pico, as ruas parecem abertas, suaves e quase vazias em comparação com outras capitais asiáticas. A vida aqui não é construída em torno da velocidade, mas sim da estabilidade. Uma das maiores razões por trás desse estilo de vida pacífico é a incrível riqueza do país. Graças às suas reservas de petróleo e gás, Brunei oferece aos seus cidadãos saúde gratuita, educação gratuita e nenhum imposto de renda pessoal. Isso elimina uma enorme quantidade de estresse diário que pessoas em outros países enfrentam constantemente. Não há a mesma pressão de sobreviver de salário em salário. Como resultado, a vida diária se torna mais lenta, mais previsível e muito mais relaxada. Mas esse conforto também cria algo inesperado, uma sensação de repetição. Muitos moradores seguem rotinas semelhantes todos os dias. As manhãs começam tarde, o horário de trabalho é estruturado e não excessivamente exigente, e as noites geralmente são passadas em ambientes familiares tranquilos. As opções de entretenimento são limitadas em comparação com nações maiores, e a vida noturna praticamente não existe devido às leis rigorosas e valores culturais. As lojas fecham cedo, a atividade pública diminui rapidamente após o pôr do sol, e as ruas ficam silenciosas. Para estrangeiros, isso pode parecer monótono ou entediante, mas em Brunei, o tédio não é visto como um problema, é visto como paz. Uma vida sem caos, sem perigo, sem ansiedade financeira e sem pressão esmagadora. Muitas pessoas realmente valorizam essa estabilidade mais do que a excitação. Até a vida social reflete essa energia calma. Não existe uma cultura de pressa constante ou competição nas interações diárias. As pessoas são educadas, respeitosas e pacientes. As conversas são lentas, as decisões não são apressadas e a vida segue um ritmo constante que parece quase intocado pela intensidade do mundo moderno. No entanto, esse ambiente pacífico também traz uma troca única. Como tudo é tão estruturado e estável, as oportunidades de excitação espontânea são limitadas. Há menos eventos grandes, menos atividades noturnas
e um estilo de vida público mais controlado no geral. Para alguns visitantes, parece que o tempo passa mais devagar aqui, quase como se o país inteiro estivesse em uma pausa silenciosa. Ainda assim, para muitos moradores, é exatamente isso que torna Brunei especial. Enquanto o resto do mundo está constantemente perseguindo estilos de vida mais rápidos, mais barulhentos e mais caóticos, Brunei oferece algo diferente: silêncio, segurança e previsibilidade. E em um mundo que nunca para de se mover, esse tipo de vida entediante pode ser, na verdade, um dos luxos mais raros de todos. E isso é apenas um vislumbre de Brunei, um lugar onde um homem vive dentro de um palácio com 1.788 cômodos, possui mais de 7.000 carros de luxo e governa uma nação onde a paz é tão extrema que quase parece real. Mas aqui está a verdadeira pergunta: Brunei é o símbolo máximo de riqueza e estabilidade, ou um mundo que parece perfeito demais para ser real? Deixe sua opinião nos comentários. Você trocaria seu estilo de vida por uma vida assim? E se você quer mais verdades escondidas sobre os países mais ricos e misteriosos da Terra, não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado, porque o que você verá a seguir pode mudar completamente a forma como você vê o mundo.